Então vamos falar sobre um casamento em que a esposa não quer nem tocar no marido mais, muito menos ter relações com ele. Tipo assim, teve uma época que ela gostava de ter relações sexuais tanto quanto ele. Só que agora ela age como se ele fosse um homem desinteressante, repulsivo, como se o sexo fosse algo inferior, sabe? Ela simplesmente não quer mais. Como é que isso acontece? Um homem e uma mulher se conhecem e aí eles não conseguem tirar as mãos um do outro. Mas daí basta eles assinarem a certidão de casamento e pum, de repente, ela também seca. E por que isso acontece? Resposta simples. Ela perdeu o respeito pelo marido, a admiração por ele. E mulheres raramente dormem com homens que elas não admiram, que elas não respeitam. Uai, Guilherme, mas ele continua sendo o mesmo homem de antes, não é não? Não para a mulher que agora o enxerga apenas como um colega de casa. Isso pode parecer estranho para muitos homens, eu sei. Só que tenta entender comigo o que eu estou falando aqui. A maioria das mulheres quer sentir que ela escolheu um homem que vale a pena admirar. E quando essa admiração existe, ela entrega o melhor de si, inclusive na intimidade. Só que existe um problema. Muitos casamentos começam a morrer muito antes do casamento acabar. E existe uma armadilha do quinto dos infernos que destrói muitos homens sem que os homens percebam. A esposa começa a testar o marido. Eu não estou dizendo que ela acorda pensando assim, hoje eu vou testar o meu marido. Não. Só que na maioria das vezes isso acontece de forma inconsciente. A esposa provoca, ela desafia, ela contradiz, ela empurra os limites do homem. E a pergunta que está por trás de tudo isso é: será que esse homem continua sendo forte o suficiente para eu confiar nele? Você percebe isso? Cada vez que ele perde o controle, cada vez que ele implora pela aprovação dela, cada vez que ele abre mão dos próprios valores para evitar uma discussão, cada vez que ele aceita ser desrespeitado para manter a paz somente, uma parte da admiração morre. E o problema é que a admiração nunca desaparece de uma vez. Ela morre em silêncio. Uma decisão em que ele recua, depois outra decepção aqui, depois outra acolá, até que um dia ela olha para aquele homem e ela já não vê mais o homem por quem se apaixonou. Ela vê apenas alguém que mora na mesma casa. Porque para muitas mulheres, se um homem não consegue sustentar sua posição dentro da própria família, dificilmente ela vai acreditar que ele vai conseguir sustentar a vida lá fora. E quando a admiração vai embora, na maioria das vezes, o desejo vai junto. Então por que homens bons caem nessa armadilha? Justamente pelo pior motivo possível. Não é porque eles são rudes, não é porque eles sejam egoístas, mas justamente porque eles são bons. Um homem bom quer ver sua esposa feliz. Um homem bom, ele quer aliviar o sofrimento dela, ele quer resolver os problemas dela. E é exatamente aí que alguns relacionamentos entram em um ciclo destrutivo. Por exemplo, amor, eu queria muito aquela bolsa de luxo. A mensagem implícita da mulher é: olha, amor, sem essa bolsa eu não consigo ser feliz. Ou, por exemplo, se eu pudesse fazer aquela viagem, amor, com as minhas amigas, eu não estaria tão estressada. A mensagem implícita é: amor, eu estou sofrendo. E um homem que ama a sua esposa de verdade, ele faz de tudo para acabar com o sofrimento dela. E sem perceber, ele começa a viver tentando comprar a paz dela, tentando evitar os conflitos, tentando agradar ela o tempo todo. E é irônico isso, é engraçado, porque quanto mais ele tenta conquistar o respeito dela, cedendo em tudo, mais o respeito desaparece. É assim que muitos homens, mesmo bem intencionados, acabam entrando na fase do desrespeito dentro do seu relacionamento, também conhecida como zona sem sexo. Então, o que pode ser feito para interromper esse caminho, esse ciclo? Primeiro, reconheçam que esses padrões realmente existem no casamento. Segundo, conversem sobre quais comportamentos estão produzindo essa distância entre vocês. Terceiro, perguntem se as atitudes de hoje estão levando ao casamento que vocês sonham viver. Quarto, olhem para os resultados reais, não para as intenções. O quinto ponto é: imaginem como esse relacionamento vai estar daqui a 5 anos, se nada mudar. Sexto, decidam quais atitudes realmente fortalecem
a admiração, a confiança e a conexão de vocês. 7º ponto, imagine como será o casamento de vocês daqui a 5 anos, se vocês começarem a viver esses novos comportamentos hoje. 8º ponto, escolham esse futuro e comecem agora. E por fim, coloquem lembretes no celular de vocês dois. Um lembrete pela manhã, o outro antes de vocês se encontrarem no fim do dia. Sabe, lembretes simples, lembrando quem vocês decidiram ser um para o outro. Por exemplo, você vai colocar assim, hoje eu vou agir com paz, com responsabilidade e respeito. Sabe por quê? Porque quando esses novos padrões se tornam um hábito, a admiração volta a crescer. E quando a admiração cresce, a intimidade deixa de ser uma obrigação e volta a ser uma consequência natural do relacionamento. Eu te convido, compartilhe a sua experiência nos comentários e nos vemos na próxima.